Fala, meu povo! Estamos aqui mais uma vez com um assunto muito interessante, dando uma passada aí pelas 3 capitais que o Brasil já teve. Obviamente todo mundo conhece Brasília, mas o nosso país já teve outras 2 capitais e o assunto é muito interessante. Antes de abordarmos o nosso tema de hoje, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 17 anos e é um grande parceiro aqui do nosso canal. Bom, todo mundo sabe que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, pelos europeus, através do Pedro Álvares Cabral. Inclusive essa palavra descoberta é uma palavra um tanto quanto até preconceituosa, descoberto na visão dos europeus, porque é óbvio que o Brasil já tinha uma infinidade de povos que viviam aqui, então não tem nada de descoberto. Mas enfim, Pedro Álvares Cabral, segundo consta a história, fez essa conexão do Brasil com Portugal e com a Europa. E os portugueses demoraram um pouquinho para se interessarem pelo nosso país. Só foram se interessar de verdade quando os franceses começaram a aparecer por aqui e os portugueses entenderam que ou vinham para cá tomar conta do que eles acreditavam ser deles ou perderiam parte do Brasil, ou até o Brasil todo, para a França. Então, em 1549, chega no Brasil uma expedição liderada pelo nosso primeiro governador geral, que foi Tomé de Souza. E, evidentemente, uma das suas primeiras missões era construir uma capital. O lugar escolhido, que é um lugar extremamente estratégico, é onde está hoje a cidade de Salvador. Por que aquele local foi escolhido? Era um local que ficava em meio ali a terras extremamente propícias à produção de cana, lembrando que o açúcar já despontava ali como o principal produto do Brasil, e também a Baía de Todos os Santos, que seria um porto natural espetacular para a chegada de navios. Então Tomé de Souza inaugura a cidade de São Salvador da Baía de Todos os Santos, que gerou o nome tanto de Salvador quanto também do estado que é a Bahia. E Salvador foi, por 214 anos, a capital do Brasil. O Brasil ainda não era um país, era uma colônia, ainda assim Salvador foi a nossa capital, com um pequeno período ali entre 1572 e 1578, que Salvador dividiu com o Rio de Janeiro. O Brasil foi dividido em 2, território do norte e do sul, e as 2 foram capitais por um curto período de tempo. Então, tirando isso, Salvador foi capital por 214 anos consecutivos. Outra facilidade que os portugueses encontraram também veio de um português que naufragou ali onde hoje é a Bahia, Diogo Álvares, famoso Caramuru, e ele fez toda a conexão entre os índios e os portugueses, tornando muito mais fácil a chegada e o estabelecimento de Portugal e de portugueses por aqui. Em 1763, já no século XVIII, as coisas mudaram. O açúcar perdeu valor em termos internacionais e foi descoberto ouro em Minas. Então, o polo, o centro econômico do Brasil, ele mudou completamente de posição. Ele veio para o sudeste. Então, Portugal, na figura do Marquês de Pombal, mudou a sua capital, da sua colônia, para o Rio de Janeiro, exatamente para fiscalizar melhor o ouro que vinha do interior de Minas Gerais, que ali vinha para a cidade de Paraty, hoje a gente chama de Estrada Real, e depois vinha diretamente para o Rio de Janeiro. Então, uma capital próxima a Minas Gerais era de suma importância para que Portugal controlasse a saída desse tão precioso material. E o Rio de Janeiro, cidade provavelmente mais famosa do Brasil, cidade lindíssima, tem seus problemas, mas enfim,
vamos deixar isso para um outro vídeo, foi capital do Brasil por 197 anos. Então o Rio de Janeiro viu Dom Pedro I governar, viu a independência do Brasil, viu Dom Pedro II, viu a Era Vargas, viu o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial e viu também o JK. E falando em governo JK, ele foi eleito em 1956 com um plano extremamente arrojado de tirar a capital do litoral brasileiro. Na visão do JK, o que ele divulgava era interessante distribuir melhor a população do Brasil para dentro do país, já que éramos e ainda somos um país muito voltado para o litoral. Mas na verdade, a ideia central era você tirar a capital do Brasil do meio ali de uma cidade tão grande, tão populosa e tão cheia de problemas que é o Rio de Janeiro. Então, o JK, ele associado a gênios da arquitetura, como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, criou uma cidade que era super moderna. Eu fui lá em 2019, fiquei impressionado. Estamos no século 21, Brasília está completando 62 anos este ano e ainda é uma cidade espetacular. É uma cidade extremamente moderna, com avenidas largas, enfim, um show. Ainda hoje é deslumbrante, só acho que tem um problema. É uma cidade que fica longe de quase todas as outras capitais do Brasil, com exceção de Goiânia. Então ir para Brasília, pleitear alguma coisa, é uma viagem extremamente longa. Os campos em Brasília são muito abertos, então para você pressionar ali por alguma mudança no Brasil, você precisa de muita gente para poder ocupar aqueles campos imensos. Então a população ali fica um tanto quanto dispersa naquelas quadras enormes. Então é uma cidade que, a meu ver, ela dificulta com que os políticos se sintam verdadeiramente imersos nos problemas que o Brasil apresenta. É uma cidade um tanto quanto artificial nesse sentido. Lembrando que é uma cidade artificial, que é toda planejada e tal, mas o entorno de Brasília, aí sim, a gente já volta ao Brasil de verdade. É extremamente violento, agressivo, com vários problemas, mas onde os políticos moram ali, é tipo o nosso lar, do Chico Xavier. É uma coisa maravilhosa. Mas enfim, pontos positivos e negativos, essa é a capital do Brasil. Demorou? Comente aí no vídeo, vamos levantar essa polêmica. Uns acham que construir Brasília foi extremamente necessário, outros acham que foi um gasto extremamente exagerado e não precisava disso. Fica aí o nosso vídeo para levantar mais essa questão. Fica com Deus, todo mundo, abraço do Cleminho.